Hoje eu queria começar então chamando o reverendo Eduardo à frente. O reverendo Eduardo, que é amigo pessoal, amigo dessa comunidade de longa data. Ontem tivemos reunião do Sínodo Ocidental na cidade de Araraquara e aproveitei o ensejo e convidei para ele participar conosco hoje. É sempre uma alegria tê-lo conosco. Amém, Senhor. E que o Senhor lhe abençoe. Amém. Queria orar por você. Mesmo você aí, levante sua mão, vamos orar pela vida do Eduardo. Amém. Pai de amor, nós somos Sim, gratos a Ti. É verdade. Obrigada porque, como acabamos de orar, somos imperfeitos. Sim, Senhor. É o Senhor quem nos edifica, é o Senhor Amém. quem nos transforma, Sim, é o Senhor quem muda as coisas dentro de lugar das nossas mentes e dos nossos corações. Sim. Nessa hora eu de novo te agradeço, Pai, em nome dessa igreja e pela vida do Eduardo. Pai. Obrigada porque o Senhor chamou, o Senhor o comissionou e o Senhor nesse momento, através dele, vem trazer a palavra aos nossos corações. Que o Senhor continue fortalecendo ele na sua vida particular, no seu ministério. Nós te damos graças Louvado por seja ele, em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez bom dia. Bom dia. Para mim é uma alegria muito grande retornar a São Carlos, ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Também trago o abraço dos irmãos da igreja de Catanduva. Amém, Senhor. Obrigado. E do conselho da nossa igreja também. Então, para nós é uma alegria muito grande poder caminhar juntos, né? Porque é isso que nós estamos fazendo enquanto Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em São Carlos, em Catanduva também. Somos um só rebanho, debaixo de um só pastor. Amém. Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de São João, capítulo 20, que é a porção do Evangelho que a liturgia propõe para este domingo, que é o segundo da Páscoa. João 20, a partir do verso 19. João 20, a partir do verso 19. Ouçamos o Evangelho do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Aleluia. Amém. Amém. Oremos uma vez mais. Deus eterno e todo-poderoso, que
que és a força dos que creem e a esperança dos que têm dúvidas. Aleluia, Jesus. Concede que nós, que não o vimos, creiamos. Amém. E recebamos a plenitude da bem-aventurança de Cristo, o qual vive e reina contigo e no Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. A psicologia estuda um fenômeno que na sigla em inglês se soletra FOMO, é a síndrome do medo de ficar de fora. Em condições normais, o tal medo de ficar de fora é uma parte completamente normal da vida, né? Toda escolha que a gente faz, a gente abre mão das possibilidades da escolha que a gente não fez. Sempre nós estamos sujeitos a perder o que aconteceria se nós fizéssemos a outra opção. Isso no trabalho, nos estudos, nas relações pessoais. Eu vou ao encontro com a minha paquera ou eu vou me divertir com os meus amigos? Eu compro isso ou vendo aquilo? Eu vou à igreja ou eu fico dormindo? Mas e se eu escolher sair com a pessoa que eu estou gostando e perder um momento importante com os meus amigos? E se eu fechar um negócio agora e aparecer um comprador melhor depois? E se eu escolher ficar dormindo no domingo e acontecer uma coisa incrível justamente na vez que eu não fui? Se eu escolher A, eu vou perder o que poderia acontecer se eu tivesse escolhido B. E em situações normais, isso é uma parte normal da vida que a gente aprende a lidar desde pequeno, com as consequências das nossas escolhas. Né? Em situações normais, isso é parte corriqueira da vida. Mas para quem não está com a saúde mental em dia, esse medo pode crescer até o ponto de se tornar um entrave. A pessoa às vezes fica paralisada na vida e incapaz de tomar uma decisão, às vezes das decisões mais simples. Eu vou com a meia preta ou com a meia branca? Às vezes a pessoa trava nessas escolhas pequenas, porque o medo das grandes a paralisa. Por que eu estou falando dessa síndrome do medo de ficar de fora? Porque Tomé, nesse texto, né, e que é a maior participação de Tomé em todos os evangelhos, né, até que ele fica reconhecido, guardado na tradição como aquele que duvidou, aquele que precisava ver para crer. O Tomé incorpora perfeitamente esse medo. Então, no domingo que ele falta, no domingo em que por algum motivo ele não estava com os irmãos, provavelmente porque ele também estava com medo de se reunir com eles, com medo dos judeus, Jesus simplesmente aparece no meio dos irmãos, justamente no dia que ele não foi. Para não sair por baixo, né, quando os irmãos contam para ele, todos empolgados, nossa, a gente viu Jesus. Duvido. Se eu não botar a mão lá no buraquinho do cravo, eu não acredito, não. Né, ele não quer ficar por baixo. Eu nem queria ver mesmo, parece que a impressão que fica é, não, eu nem queria mesmo, né, quando a gente perde alguma coisa. Mas na verdade era o que ele mais queria. A resposta dele para Jesus, né, quando Jesus aparece e dá aquela bronca nele, é realmente de que é o que ele mais queria ver. Ele queria ver Jesus de novo. Então, sentimentos conflitantes de alguém que não estava com o emocional em dia, mas considerando o que tinha acontecido naquele primeiro final de semana, os acontecimentos da quinta, né, prisão, a última ceia, aquele discurso triste, aquele discurso sentido de despedida de Jesus, a prisão, a sexta-feira com o julgamento, com a tortura, com a morte do Senhor Jesus, aquela espera do sábado, aquele silêncio agoniante do sábado, e então, domingo de manhã, aquela notícia, o corpo de Jesus sumiu. Até então, eles não tinham a notícia da ressurreição. As mulheres falaram que viram anjos falando que Jesus ressuscitou, mas a gente lembra que a palavra da mulher naquele contexto, naquele tempo, naquela sociedade, não valia muita coisa. Não, mulher viaja, né? Mulher viaja. Então, a gente até foi no túmulo, viu, né, os lençóis, viu tudo lá, mas a gente não viu anjo, a gente não viu nada, né? A gente só tem a palavra das mulheres, porque eles não deram muito crédito também. Então, ninguém estava com o emocional em dia naquele momento. Todos estavam na mais profunda desolação, e como ainda não tinha caído para eles, ou para todos eles, a ficha da ressurreição, embora Jesus já tivesse falado várias e várias vezes que importava que ele sofresse, que ele morresse e que ele ressuscitasse no terceiro dia, a ficha não tinha caído, então eles não tinham a fé para perceber o sentido daquele momento. Então estava todo mundo com o emocional fora do esquadro. Então, emocional em dia era o exato oposto daquilo que os discípulos todos estavam sentindo naquele momento.
E Tomé aqui é isolado como um exemplo de todos os irmãos, tá? Ele é o exemplo mais extremo, é o cara que bota para fora. Normalmente nos evangelhos quem faz esse papel é Pedro, né? Se os irmãos se lembrarem, normalmente o cara que aparece, né, que se destaca dos 12 para falar alguma coisa que todo mundo estava pensando, mas não tinha coragem de falar, é Pedro. Neste momento, o autor escolhe Tomé para fazer esse papel que representa o de todo mundo, né? Quando aparece um discípulo se destacando, ele é o discípulo que representa todo mundo, e se ele representa todo mundo, ele representa nós, porque nós somos os discípulos hoje. Então, Tomé está no nosso lugar aqui, nós somos Tomé, somos todos Tomé. Então, ninguém estava com emocional em dia, nesse primeiro domingo da ressurreição do Senhor, estava todo mundo isolado, sem esperança, sem fé, sem muito norte, sem muito horizonte para a vida. Eles estavam trancados com medo dos judeus. Porque a fé que eles tiveram e tinham até então estava calcada nas experiências vividas e nos ensinamentos aprendidos de Jesus. 3 anos de caminhada junto com o Senhor Jesus. Jesus os escolheu para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Então, em nome de Jesus, os discípulos foram, anunciaram o Evangelho, anunciaram o arrependimento e a vinda do Reino de Deus, que era o resumo do Evangelho de Jesus: arrependam-se, porque é chegado o Reino dos Céus. A mesma pregação de João Batista. Jesus os escolheu para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Então eles foram e oraram e curaram enfermos, expeliram demônios, assim como eles viram o Mestre fazer. Jesus ensinava com autoridade, não como tantos outros pregadores itinerantes daquele tempo, outros mestres, mas as suas palavras tinham uma qualidade sobrenatural, que era perceptível para aquelas pessoas em geral rudes, sem instrução. Só Jesus tinha palavras de vida eterna. Eles tinham essa percepção. Então os discípulos cultivaram a fé de que Jesus era de fato o Messias prometido, aquele que havia de restaurar o reino e a independência de Israel. Uma fé que parecia prestes a se concretizar quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém no domingo anterior, sob a aclamação de todo o povo. Quando Jesus chegou no templo, viu aquele comércio todo, chegou virando mesa, chicoteando todo mundo, botando o vendedor para correr, purificando o templo. Quando ele confundiu os sábios que estavam tentando pegá-lo nas suas próprias palavras. Mas essa fé dos discípulos foi testada e peneirada pelos eventos desse fim de semana. A traição de Judas, a prisão, o interrogatório, o julgamento, a tortura e a morte do Senhor Jesus. Um dos 12, um de nós, foi capaz de trair o Mestre por dinheiro. E por dinheiro barato, o valor mínimo de tabela que se pagava por um escravo naquele tempo. Vendeu Jesus barato. Era o pensamento deles. O que será de nós? Então a fé dos discípulos foi chacoalhada e parecia que estava sucumbindo diante de tanta provação. O valente Pedro, repreendido quando quis resistir à prisão de Jesus pela espada, ao ver o seu mestre interrogado ali no palácio, negou Jesus por 3 vezes. Se acovardou até mesmo diante de uma funcionária, de uma empregada. Judas, acometido de remorso, cometeu suicídio. Um a um, os 12 se dispersaram, até que ao pé da cruz só sobrou João e Maria, a mãe de Jesus. Os discípulos então estão desolados. Isso se deve à sua falta de fé. Apesar de tantos avisos de Jesus, eles não haviam compreendido que era necessário que ele padecesse essas coisas e ressuscitasse no 3º dia. Então os eventos daquela manhã de domingo deixaram os discípulos ainda mais perdidos, em vez de confirmá-los na sua fé. Pedro e João foram ao túmulo, João viu e creu, mas Pedro ficou sem entender. Maria Madalena se encontrou com Jesus e ele a enviou para proclamar sua ressurreição, mas também a pregação dela para os discípulos não encontrou acolhida nos seus corações. Então os outros discípulos, diferentes de Maria Madalena e de João, estavam sentindo o peso da desolação, o peso da sua falta de fé, o peso de terem se ausentado do seu mestre na hora crucial, literalmente na hora crucial, na hora da cruz. Para que eles crescem, era necessária uma ação mais direta do próprio Senhor Jesus, aquele que agora lhes estende por 3 vezes a sua paz, como que assegurando os discípulos de que eles estavam perdoados. Olha, vocês se dispersaram, vocês correram, vocês se esconderam, está tudo bem, paz seja com vocês.
Era um novo começo para o discipulado daqueles irmãos, um novo momento no seu ministério. E agora então Jesus os envia, assim como o Pai me enviou, agora eu os envio. É um novo começo para o apostolado desses irmãos. Diante disso eu proponho o seguinte tema para essa mensagem: o Cristo ressurreto concede paz aos discípulos. O Cristo ressurreto concede paz aos discípulos. Como ele faz isso? Em primeiro lugar, se fazendo presente no meio deles. Eu quero reler os versos 19 e 26, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por meio dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. E os comentaristas vão apontar como essas duas aparições de Jesus são rigorosamente paralelas. O que acontece em uma acontece em outra, tendo como ligação, a dobradiça que liga essas duas páginas, a incredulidade do Tomé. As duas aparições acontecem em dia de domingo, no primeiro dia da semana. As duas aparições acontecem estando as portas trancadas. Isso aqui é relevante, por quê? Porque naquele tempo não existia, tirando nos palácios dos reis, não existia porta de folha dupla. Então, quando se fala as portas estavam trancadas, era a porta da rua e a porta da sala de jantar. Eles estavam super trancados com medo dos judeus. Então, Jesus já havia prometido que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no seu meio. Não dá para dizer que eles estivessem em culto, mas o evangelista quis dar essa impressão, quis dar essa intenção, porque o primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor ressuscitou, logo rapidinho, a gente está estudando Apocalipse aqui na escola dominical, passou a se chamar o dia do Senhor. O primeiro dia da semana se tornou o dia do Senhor. Em latim, dies dominicus, é o nosso domingo, Então, em função da ressurreição, o primeiro dia da semana lá na igreja primitiva já se tornou o dia por excelência dos irmãos se reunirem em nome de Jesus. E o fato de que Jesus ressurreto tinha uma certa predileção por aparecer nesse dia, nas aparições de Jesus que a gente encontra aí depois dele ressuscitado, ele privilegiava aparecer em dia de domingo. Então, se tornou mais um motivo pelo qual os cristãos começaram a se reunir e a cultuar no primeiro dia da semana, porque cada domingo se tornou uma pequena Páscoa. Os cristãos primitivos enfatizavam isso. Na Reforma Protestante, nós resgatamos esse sentido também, até que a nossa confissão de fé vai dizer: olha, o domingo é o sábado do cristão, é o nosso dia santificado por excelência. Então, e no domingo a gente vê de maneira mais cristalina, por ser o dia da reunião pública do cristão, alguma aplicação de 2 das leituras que a liturgia propõe para hoje. Uma delas a gente fez, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E conforme a leitura de Atos que está proposta para hoje, da multidão dos que creem era só um coração e a alma. Onde estão unidos os irmãos, onde vivem unidos os irmãos, onde a igreja vive com um só coração e uma só alma, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas e hoje? Como Cristo se faz presente no meio do seu povo? Eu posso destacar pelo menos 2 formas. Uma é através dos meios de graça, usados tanto em particular em família, no nosso culto doméstico, na nossa devocional, que são a leitura e o estudo da Bíblia e a oração. Isso a gente pode fazer a qualquer momento, na nossa casa, com a nossa família, ou fazemos muito também no culto, mas também dos sacramentos. E olha que legal, hoje nós podemos falar disso tendo o sacramento do batismo, o sacramento de entrada na família da fé e a Santa Ceia, o sacramento de dizer: olha, nós continuamos juntos, nós continuamos partindo o pão juntos, nós continuamos tendo um só coração e uma só alma. Então nós podemos contar com a presença de Jesus aqui neste lugar, neste momento. Ele está no meio de nós, vai dizer a liturgia. Então Cristo se faz presente quando nós estamos o invocando, 2 ou 3 reunidos, ele promete. O segundo meio pelo qual Cristo se faz presente
é por meio do testemunho. E existem várias histórias que terminam com esse mesmo final. Eu já escutei várias histórias que têm esse mesmo final. Essa eu colhi do reverendo Wildo Gomes, da Missão Vida, né? Uma missão que trabalha com andarilhos, com moradores de rua em várias cidades do Brasil. Então esse pastor estava fazendo uma viagem, ele saiu de Machado, estava perto de Anápolis, estava voltando para Anápolis, alta madrugada numa estrada de terra, estava frio, neblina densa, aquela neblina que você não enxerga um pouquinho para frente do carro só. Então eles estavam andando devagar por causa da neblina e passou um vulto, né? Viu um vulto pela estrada ali. E aí, incomodado, o pastor pediu para parar. Não, para o carro. Ele desceu o veículo, foi procurar o que era, quem era, e era um homem que estava descalço, um saco nas costas, mas não tinha jeito de mendigo. E ele perguntou: onde é que o senhor vai? Por que o senhor está caminhando aqui essa hora? Então ele respondeu que ele tinha saído de casa, queria pegar uma carona, mas ele ia até uma fazenda próxima, onde morava sua filha. Ele não conseguiu a tal da carona. Tentou dormir debaixo de uma árvore, mas estava frio demais. E aí ele resolveu caminhar para se esquentar. O pastor perguntou: olha, será que você pagando você não consegue uma carona para ir onde você está precisando? Às vezes facilita, mas não tem dinheiro. O pastor arrumou um trocado para ele. Então, ok, Deus abençoe. O pastor começou a seguir viagem, aí de repente ele foi incomodado de novo. Escutou como que Deus falando. Você viu que ele estava sem blusa nesse frio? Ele parou de novo, voltou. Tirou o casaco e deu para aquele homem. Um homem simples. Moço, o senhor é Jesus? De certa forma ele foi Jesus para aquele homem naquele momento. Nós somos chamados a ser Jesus, a sermos os braços, o abraço, a mão estendida de Jesus onde a gente se encontra. Seja para dar uma ajuda material, neste caso, nessa história foi uma ajuda material, mas nós podemos ser o ouvido de Jesus para alguém. Nós podemos ser o carinho de Jesus para alguém, a acolhida de Jesus para alguém. Moço, o senhor é Jesus? A igreja tem a oportunidade de ser Jesus, de ser o corpo de Cristo presente por meio do seu testemunho. A segunda forma pelo qual Cristo ressurreto concede paz aos seus discípulos é despertando neles a fé na ressurreição. De novo os versos 20 e 27. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, ele disse. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui, veja minhas mãos, ponha sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo, creia. Então o texto bíblico faz questão de deixar claro que, embora glorificado, ou seja, o corpo de Jesus estava diferente, de forma que até dificultava o reconhecimento no primeiro olhar, o corpo de Jesus ressurreto ainda era o mesmo que passou pela cruz, que passou pelos espinhos, que passou pela lança, que passou pelo túmulo. O Jesus que se apresenta para os discípulos não é um fantasma, não é um ser apenas de aparência humana, uma aparição, uma visagem, não. Ele conservava a sua fisicalidade, a sua corporeidade. Ele come com os discípulos em vários desses encontros depois da ressurreição. Então a ressurreição de Jesus não nega a encarnação, ele a redime. Jesus ressuscitado é como toda a humanidade deveria ter sido desde o começo, se não fosse pelo pecado. Então, ele é o segundo Adão, ele é o último Adão, ele é aquele que mostra como nós deveríamos ser e seremos. A igreja investiu os primeiros 5 séculos da nossa era afirmando qual seria a compreensão bíblica e ortodoxa a respeito da pessoa e das naturezas de Cristo. É 100% homem, 100% Deus, 50% de cada. Ele é só uma coisa, ele é só outra, ele só parece homem, mas é Deus. Não, ele só parece Deus, mas é só... A igreja brigou por 5 séculos a respeito desses pontos. E os mais marcantes produtos dessas discussões, desses estudos, são os credos. E nós afirmamos com eles a nossa crença, como cristãos ortodoxos, na ressurreição do corpo. Nós vamos afirmar o credo durante a cerimônia do batismo. Então nós dissemos, e nós diremos: creio na ressurreição do corpo. Uma doutrina que às vezes passa batida nos nossos estudos.
Não é raro encontrar uma compreensão que é estimulada pelos filmes, pelos desenhos animados, principalmente os mais antigos, né? Tom e Jerry, Pernalonga, Pica-Pau, que depois de mortos, a nossa alma se desliga do corpo e a gente vai, né, brincar com asinhas de anjinhos, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa, né? Essa noção de desenho animado, muita gente tem isso como verdade. Não, vou morrer, vou para o céu, vou ficar ali pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa. Embora isso nos divirta, né, e pode ser dito que o nosso estado de espera será esse, na companhia de Deus no céu, ou para quem não for, na outra companhia. Embora isso nos divirta e possa ser dito, né, do nosso estado de espera, esse não é o estado último, né? Nós estaremos esperando pela ressurreição, e aí sim viveremos de maneira definitiva com corpos ressuscitados e glorificados como o de Jesus, né, para a glória dele. Nosso destino final então é a ressurreição e seguirmos para os novos céus e nova terra, né, a terra glorificada também, a criação restaurada e glorificada. Anos atrás, a revista Veja publicou uma matéria de capa falando de ressurreição, falando da ressurreição do Senhor Jesus e do que essa doutrina implica para os cristãos, para o cristianismo. E tem uma citação nessa matéria, né, de um pensador marxista alemão, completamente ateu, o Ernst Bloch, e ele vai dizer que o grande diferencial da fé cristã no seu surgimento não era a beleza do conteúdo moral do Sermão do Monte. O que permitiu que a fé cristã conquistasse o paganismo do Império Romano foi a crença de que Jesus ressuscitou dos mortos. O nosso diferencial não é a beleza do que Jesus ensinou. Todo mundo gosta do que Jesus ensinou. Pergunta pra gente de tudo quanto é religião. Não, ele foi um profeta, ele foi um iluminado, né? Foi o melhor homem que já passou por essa terra. Todo mundo gosta de Jesus, né? Do que ele falava, do que ele ensinava. O que tornou Jesus perigoso, né? O que tornou a nossa fé perigosa para o império é a nossa falta de medo, porque nós cremos na ressurreição. Então não importa leão, não importa coliseu, não importa gladiador, não importa crucificação, não importa fogueira e estaca, porque eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Não tenho medo disso. Então, por que o cristianismo conquistou o Império Romano nos primeiros séculos? Porque a nossa fé nos dava uma esperança para além da vida. Nos dava uma esperança que era para além da vida. Então, moralidade, qualquer religião tem. Até os imorais pagãos clássicos tinham a sua própria moralidade. Mas vida eterna, imortalidade, oferecida de graça por um Deus amoroso que se faz nosso Pai, isso era inédito. Isso era completamente inédito. Mesmo para o judeu, né, o próprio ter Deus como Pai era um negócio que eles evitavam, né? É uma figura que aparece pouquíssimo no Antigo Testamento. Jesus revoluciona isso. O vosso Pai Celeste os ama, mais do que, olha os lírios do campo, as aves dos céus, Deus ama vocês muito mais do que eles. Então esse era o nosso diferencial. Não por outro motivo, para o apóstolo Paulo, a fé na ressurreição é o alicerce e o cerne da nossa fé, é o ponto pelo qual a nossa fé ou vai ou racha. Se não tiver ressurreição, a nossa esperança é vã. A nossa vida se limita a essa existência, a nossa esperança se limita a isso aqui, e os nossos pecados ainda nos escravizam. Então, sem ressurreição, a nossa fé não vale nada. Ao despertar a nossa fé na ressurreição, Jesus nos concede a sua paz, nos dá a esperança de uma eternidade para a qual nós fomos projetados, para a qual nós fomos criados. E Ele restaura, ainda que apenas na esperança, enquanto a gente ainda espera, ainda em potência, a imagem de Deus em nós, e disso Ele mesmo é a garantia, Ele mesmo é o penhor, Ele é a primícia dos que dormem. Em terceiro lugar, o Cristo ressuscitado concede paz aos seus discípulos, capacitando-os para o ministério, os versos 21 a 23. Mais uma vez Ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Uma das questões que tiravam a paz dos discípulos é se depois daquela grande decepção que eles acreditavam que tinham causado em Jesus, eles ainda seriam dignos de serem chamados discípulos. Porque se eles não negaram Jesus com a boca como fez Pedro,
eles negaram com os pés. Todo mundo fugiu, todo mundo se dispersou. Então a repetida saudação de Jesus ataca essa questão, de novo e de novo. Paz seja com vocês. Está tudo certo, gente. Estamos em paz. Vocês são meus discípulos. Vocês são meus ainda. Jesus compreende e perdoa as limitações dos discípulos no momento da sua paixão. Ele já tinha avisado, olha, vocês vão se dispersar, né? Vocês vão cada um para um lado, mas depois vocês vão me reencontrar. Eu vou reencontrar vocês. Então, Jesus nos restaura a posição que eles tinham antes. Jesus chamou os 12 para estarem com ele e para saírem a pregar. Esse é o texto da vocação deles. Esses homens em breve não andariam mais na presença física de Jesus, mas o Senhor prometeu outro Consolador. Por meio do Espírito Santo, e a gente cantou tanto o Espírito Santo hoje, por meio do Espírito Santo os discípulos continuam a andar com Jesus e são capacitados a proclamar o seu reino. E nisso consiste o poder de perdoar ou de reter pecados. Quando o Evangelho é pregado e recebido, ali há perdão de pecados. E o amor de Deus cobre multidão de pecados. E a missão de Cristo está sendo cumprida. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se o Evangelho é rejeitado, ali já existe o juízo de Deus sobre quem o rejeita. E Jesus diz, haverá menos rigor para Sodoma do que para a cidade que rejeitar vocês. Jesus disse para os 70 quando ele os enviou. Não se trata de um poder mágico, eu não gosto muito daquele ali, eu vou reter os pecados dele. Não é assim que funciona. Como se a gente pudesse usar isso como um capricho nosso. Nós somos enviados por Cristo, assim como Cristo foi enviado pelo Pai. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para ser o mundo salvo por ele, João 3. Então, nós somos enviados para proclamar perdão, para proclamar o Evangelho. Quem rejeitar se condena por si mesmo, não é o nosso papel sair condenando os outros. Seu pecador, gente que faz isso vai para o inferno, tá? Não é assim que a gente prega. Não é assim que a gente prega. O que a gente prega? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nosso papel é ir e proclamar perdão. Jesus está oferecendo perdão de graça. Quem receber, é porque Deus quis que recebesse. Quem não recebeu, se condena. Mas o nosso papel não é, eu vou segurar o pecado daquele ali, eu não quero que ele seja perdoado, não. A gente vai ter algumas surpresas no céu, tá? A gente vai ter você por aqui. Talvez a surpresa maior seja eu por aqui. Muito bem. Todo cristão é chamado a proclamar o reino de Cristo. Os pastores, ministros da palavra, dos sacramentos, somos chamados a dedicar a nossa vida inteira para isso. Mas essa missão é de todo discípulo de Jesus, não é só dos pastores, não é só dos oficiais, dos presbíteros, dos diáconos. Todo discípulo de Jesus é chamado a esse papel de proclamar o amor, o perdão, a libertação, a acolhida de Cristo para todo mundo que cerca a gente, nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, nossos parentes, nossos familiares, a turma de casa. A gente precisa fazer isso, esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. E, em geral, os melhores evangelistas não são os pastores. Em geral, os melhores evangelistas somos nós que sentamos no banco. Tem um ditado de pastor que ovelha gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. Nós precisamos anunciar. Nós, membros comuns, não é para deixar para o pastor. O pastor tem que fazer isso também, claro, mas como um exemplo de discípulo também. Nós, pastores, somos discípulos também, mas é um exemplo para todos os discípulos. Então, seja na nossa faculdade, no nosso trabalho, no mundo corporativo, acadêmico, na sociedade em geral, nós somos chamados a dar bom testemunho. E pelo nosso bom testemunho, na multidão dos que creram era só um, o coração e a alma, e contavam com a simpatia de todo o povo. Será que a gente vive de modo que desperta a simpatia de todo o povo? Nós somos pessoas que transbordam amor, que exalam o bom perfume de Cristo? Será que as pessoas se alegram quando a gente chega num ambiente, ou elas torcem o nariz? Chegou. Como as pessoas recebem e percebem a nossa vinda, a nossa chegada em determinado lugar? Nós somos pessoas que exalam o amor de Cristo? Se dependesse apenas de habilidade humana, poucos de nós teríamos alguma coisa a acrescentar, a contribuir. Mas nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo, Jesus diz.
E assim vocês conseguem ir e fazer. Não pela força de vocês, pela minha força, pela força do Espírito Santo. Deus, que é rico em misericórdia, toma o nosso gênio, a nossa personalidade, as nossas características e aplica de maneira estratégica onde a gente está. De modo que, estando nós com os ouvidos do coração afinados com a vontade de Deus, nós seremos instrumentos úteis à disposição dele. Cada um de nós. Concluindo, o Cristo ressurreto concede paz aos seus discípulos que estão ali abatidos, desolados, envergonhados, e lhes oferece perdão, lhes oferece restauração, capacitação e a esperança de uma vida eterna em corpos que serão transformados em glória assim como o dele. Jesus ressuscitado é o fundamento, é a garantia, é a esperança da mensagem do Evangelho. Ele é as primícias dos que dormem, a razão da esperança que há em nós. Ele é o fundamento da nossa unidade como corpo místico do Senhor. Se nós como igreja somos corpo de Cristo, Ele é o fundamento disso. E nós temos essa função de testemunhar a sua ressurreição e estender a salvação que por meio dela nós temos, pela graça de Cristo. Cristo ressuscitado é a nossa paz, a paz que Ele estende pela sua presença, a paz pela fé que Ele cria em nós, nos nossos corações pelo Espírito Santo, que Ele faz habitar em nós. E assim Ele nos capacita e nos envia para proclamar o seu reino em palavra e em ação. Que nós cumpramos essa comissão, que nós, enviados por Cristo, cumpramos esse papel agora, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, Ele nos dá a sua paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.